Pronto, aula gravada, matemática, nono ano, turno vespertino, dia 7/4/2021. Vocês estão vendo minha tela aqui? Estou na quarta semana. A presença aqui, já temos uma boa quantidade. Mas ainda tem um tanto, né? 2, 4, 6, 8, 10 alunos. Trilha 3, né? Vamos para a trilha 3 agora. Primeira parte e segunda parte. E tem uma atividade aí que é o cálculo do IMC. Então, na trilha 1, na primeira parte, como vocês estão vendo em tela, a gente vai começar com um conteúdo que são razão, né? Proporção. Assunto muito legal. Então, aqui tem um ponto de partida. Isso vocês têm que ler, tá? E aqui tem um probleminha que chama o assunto. O que é que posso dizer, né? O que você acha de calcular a altura de um ponto alto de sua casa sem precisar medi-la? Será que existe como, né, você calcular a altura de um prédio, por exemplo, sem subir nesse prédio? Então, na matemática existem alguns artifícios que a gente vai usar a questão de razões entre medidas, e aí você consegue mensurar qual é a altura de algo, né, que você queira, e sem subir nela. Um prédio, por exemplo, uma altura muito alta. Então, vamos tentar. Para realizar a medição, vai precisar de uma trena, né, uma fita métrica. Mas, antes disso, encontre a altura da casa de Maria, conforme a imagem abaixo. Então, o que é que eu tenho embaixo? Você tem uma casa onde você não consegue acessar o ponto mais alto, porque se você conseguisse, você conseguiria medir facilmente com a trena, né? Mas aí, então, você tem o sol incidindo na casa, e aí esta casa faz uma sombra, ela projeta uma sombra. O que você vai fazer? Você vai se posicionar à frente da casa e você também vai projetar uma sombra. O que acontece? Existem 4 medidas aí. A altura da casa, que você não sabe quanto é. Mas a sombra que a casa produz, projeta no chão, você tem como medir, porque está no chão. Então, você tem a altura da casa que não sabe qual é. Mas a sombra da casa você sabe. Você sabe a sua altura, e se não souber, é facilmente medir a sua altura, e a sombra que você projeta no solo, você também mede. Então, das 4 medidas que eu tenho, sombra da casa, sombra da pessoa, altura da casa e altura da pessoa, dessas 4 medidas, eu tenho 3. Eu tenho a sombra da casa, eu tenho a altura da pessoa e a sombra da pessoa. Eu só não tenho a 4ª medida, que é a altura da casa que eu quero encontrar. E aí fica fácil, porque automaticamente eu armo essa expressão que está aí no quadro, tá vendo? A altura da casa sobre a sombra da casa é igual à altura de Maria sobre a sombra de Maria. Perceba que eu mantive a mesma proporção de um lado e do outro. Eu não podia misturar as coisas. Eu não podia dizer que era a altura da casa sobre a sombra de Maria e depois a altura de Maria sobre a sombra de Maria. O que eu tenho que fazer de um lado tem que permanecer do outro também. Cadê minha caneta? Bom, então, eu tenho essas medidas aqui, ó. Deixa eu botar isso aqui no... Então, eu não tenho essa medida, interrogação.
Eu tenho essa, que é a sombra da casa. Eu tenho essa, a altura de Maria, e eu tenho a sombra de Maria. Aí suponha que eu tenha as medidas. A que eu não tenho, eu vou colocar como um valor X. Então, a altura da casa eu não tenho, X. A sombra que a casa projeta, suponha que seja 10, né? Aí seria, sei lá, 10. Deixa eu botar 10, não. Deixa eu botar 30 centímetros. Não, também está fora da realidade. 80 centímetros. E aí você tem a altura de Maria, aí em centímetros, suponha que a Maria tenha 1,5 m. Então, 1,5 m dá 150 centímetros. E a sombra que Maria projeta, suponha que seja 30. Então, Maria projetou 30 centímetros. Eu não preciso colocar centímetros, tá? Não preciso mesmo. Pronto. Aí, o que eu tenho? Eu tenho uma proporção de medidas, né? Eu tenho uma razão desse lado, que eu vou chamar de razão, tá? E eu tenho também uma razão do outro lado. Que isso, posteriormente, vou chamar que a igualdade entre duas razões, eu vou chamar de proporção. Mas como é que resolve isso? Você aplica o produto dos meios pelos extremos, que é isso aqui, ó. X vezes 30 e 80 vezes 150. Como eu coloquei medidas hipotéticas, eu não vou fazer esse cálculo não, tá? Mas o produto aqui acontece em X, né? O famoso cruz-credo. X vezes 30 igual a 80 vezes 150. E aí a gente faz a conta, tá? Só foi para ilustrar de que, de fato, a gente pode calcular a altura de lugares muito altos sem subir nele, tá? Então, essa é a introdução do nosso assunto de hoje. Então, com as medidas obtidas, é mesmo possível encontrar a medida da altura da Casa de Maria? Sim. Que relações de proporcionalidade é possível encontrar nessa situação? Uma proporção de sombras, né? A sombra projetada pela altura de Maria, ela vai ser proporcional à sombra projetada pela altura da casa. Por que precisamos exatamente dessas três medidas, a altura de Maria, sombra de Maria e sombra da casa, para realizar a atividade? Porque quando você tem das 4 informações, né, numa proporção, e se você sabe três delas, você tem como achar a quarta, né, através do cruz-credo, ou produto dos meios pelos extremos. E, por último aqui, será que se essas informações forem colocadas em qualquer ordem, o resultado não se altera? Ó, é isso que eu falei para você. Deixa eu pegar uma folha em branco para vocês entenderem isso, tá? Vamos para cá. Só um minuto aqui. Deixa eu ter um probleminha. Tô puxando o negócio e não tá vendo. Cadê? Aqui. Pronto. Deixa eu puxar uma folha em branco. E aí eu tenho o seguinte. Vou botar a altura da casa, 6, um Czinho. E a altura de Maria com a sombra de Maria. Pequenininha, tá? Beleza, eu posso fazer o cruz-credo aqui e encontrar o valor que eu queira, né? Tenho 3 e falta 1. Mas, assim, se você mudar a ordem, por exemplo, a altura da casa sobre a altura de Maria, aí você vai ter que manter a mesma proporção. Se você colocou aqui em cima a altura da casa, você vai colocar
nessa direção a informação da casa, que é a sombra da casa. Bota Czinho. E aí, embaixo vai ser o Mzinho, que você manteve a mesma proporção. Certo? Mantendo a mesma proporção, você pode trocar a ordem. Tá? Você só não pode botar a informação de forma desordenada, senão você não vai encontrar o valor correto. Tá? Então é isso. Então, aquela pergunta lá, que diz, né? Será que essas informações forem colocadas em qualquer ordem, o resultado não se altera? Sim, qualquer ordem se altera. Depende da ordem que você colocar, mantendo as proporções. Bom, o que é que você vê aqui, lendo essas trilhas? Deixa eu colocar aqui. Vendo essa imagem. Alguém pode me Anatomia dizer? humana. Anatomia humana? Peraí, gente. Cadê aqui? Aqui, anatomia humana? Beleza. O que mais? O que é que vocês veem nessa imagem? Alguém pode dizer? Vamos lá, gente? Vamos participar? Eu tenho 17 pessoas. Cadê as 16? O que é que você... Essa imagem faz algum sentido para você? Lembra algo? Projeção humana? Projeção humana? Não. Não é uma projeção, É. Robert. Mas você vê algo assim... Se você dividir esse homem no meio, o que é que você vê de um lado e o que é que você vê de um outro? Duas partes diferentes? Duas partes diferentes? Ou seja, um braço de um lado e um braço do outro seriam diferentes? Ou você tem a mesma proporção? Né? A gente tem uma simetria. Se você passa uma linha no meio do seu corpo, o seu corpo é simétrico. Você tem, o seu olho guarda a mesma distância da linha do meio para a direita e para a esquerda. O seu nariz é a mesma coisa. O seu braço é a mesma coisa. Então, a gente está em simetria. Né? Então, a gente guarda as mesmas proporções. Entendeu? Então, o corpo humano também tem proporcionalidade. Tá? A proporção de 1 para 1, e não de 1 para 2. Porque de 1 para 2 seria de 1 para 2 é 2 vezes, entendeu? 1 para 3 é 3 vezes. 1 para meio é a metade, e assim por diante. Então, o que você achou mais interessante na imagem? Então, são coisas para você, de fato, fazer essa inferência, né? Olhando para a imagem. Será que quando você... Os braços, está vendo? Abertos em vários sentidos, você guarda a mesma proporção? Você consegue fazer alguma relação entre essa imagem e algum conhecimento matemático? Que é a questão da simetria. Tá? Nosso corpo, ele é simétrico. Beleza. Aí uma pergunta aqui. Você encontrou parte... Assim, claro, você tem que ver mais, né? Você pode responder isso depois. Você encontrou parte do seu corpo com medidas iguais? Pode citar algumas. Né? Você encontrou partes do seu corpo com medidas diferentes? Ao medir o tamanho de cada pé, será que essas medidas são diferentes? Então, isso é você fazer essa investigação, tá, depois, durante a semana. Será possível estabelecer razões entre as diversas partes do corpo? Será que a razão do antebraço é a metade do braço? Perfeito? Então, essas perguntas, né? Tente fazer responder esses questionários, mas responder justamente para você conhecer um pouco mais, né? E ver de fato que nossos corpos, eles guardam as devidas proporções. Será que existe uma proporção entre a medida do pescoço com a cintura? Tem muita gente que mede, né?
Por quê? Porque, pergunta se você perguntar à sua mãe, ou talvez seu pai saiba disso. Minha mãe, por que que às vezes a gente quer medir a minha cintura, vai provar uma roupa, e aí você pega e mede o pescoço, né, de forma mais rápida. Se rodou de forma certinha, então dá na cintura. Então, será que sua cintura guarda a mesma distância do, do círculo, né, do seu pescoço? Então é isso. Então, você chegou até aqui no quarto ponto. Agora leia, reflita, pense e responda a cada uma dessas perguntas abaixo. Para você, o que é razão? Então, o que de fato é razão? Razão é a comparação entre duas grandezas. Você tem uma razão muito importante, algumas vocês conhecem, que é a razão da velocidade. Quando você olha numa placa, numa via, você vê lá que a placa ela tem uma dizendo para o veículo, né, que aquela via permite uma velocidade de no máximo 60 km por hora. Então você vê a placa assim, ó, uma placa aqui tem 60 aqui, aí tem quilômetro por hora. Quando você olha quilômetro por hora, o que é que você entende? Eu estou comparando. Eu estou comparando quilômetro na parte de cima por hora, né? 60. Mas o que é isso? Quilômetro é a distância. E hora é o tempo. Ou seja, há uma comparação entre duas grandezas. Isso eu chamo de razão. Então, o que é razão? É a comparação entre duas grandezas. Professor, existem outras. Você sabe que se existem outras razões especiais, gente? Alguém sabe me dizer se existem outras razões importantes? E grandezas são objetos, né? A grandeza ele pode ser escalar, ou uma grandeza pode ser vetorial. Uma grandeza escalar é quando você consegue mensurar apenas um valor, o módulo dela. Por exemplo, o tempo. O tempo é uma grandeza. É uma grandeza escalar. O tempo é medido ou em segundo, ou em hora, ou em minuto. Mas existe só uma medida para ela, certo? Um valor absoluto para ela. O tempo é de quanto? É de 3 segundos. Ah, o tempo pode ser de 3 horas, e assim por diante. Mas, outro tipo de grandeza é massa. A massa é a medida em quilograma, ou grama, ou miligrama, enfim. Mas é uma medida, né, que só tem um valor absoluto, então a massa é uma grandeza escalar. Agora, me dá um exemplo de uma grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial é velocidade. Por quê? A velocidade tanto tem um valor, ela pode ser, um exemplo, 80 km por hora, mas como ela tem direção e sentido. Direção como? Direção norte, direção sul, direção leste, direção oeste. E qual o sentido? O sentido ele pode ser horizontal, pode ser vertical e pode ser inclinada. Então, perceba que para a grandeza velocidade, eu tenho três valores. Eu tenho o valor absoluto, que eu chamo de módulo. Eu tenho a direção dela, que pode ser inclinada, horizontal, vertical. E eu tenho o sentido, leste, oeste, norte e sul. Tá aberto. Tá aberto. Deixa eu pegar uma chave aqui. Então, essa é a diferença de grandeza escalar para grandeza vetorial. E aí vem, né, um texto falando do IMC, tá? E aí eu queria colocar para vocês aqui, ó, um videozinho falando sobre o cálculo do IMC. Vamos assistir.
Vou botar do lado de cá. Só um minuto, gente. Deixa eu só... Para o vídeo aqui. Então, como é feito o cálculo do IMC? Vou falar um pouco sobre isso. Fala um pouco de nutrição, tá? Então tá aí o vídeo. Prestem bastante atenção. Olá,
Meu nome é Michaela, eu sou nutricionista e doutoranda do Programa de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Alguém pode abrir o áudio para dizer se está passando o vídeo? Está ouvindo o áudio? Tá passando. Tá passando. Tá sim. Então, beleza. Valeu. Hoje nós trabalharemos com a avaliação do estado nutricional. E para iniciarmos, é necessário lembrarmos de que a alimentação e a nutrição influenciam na nossa saúde. Mas como avaliar a influência da alimentação e da nutrição no estado de saúde? Por meio da avaliação do estado nutricional. Para avaliar o estado nutricional, precisamos usar métodos e procedimentos que avaliam o risco para o desenvolvimento de doenças, como o câncer, anemia, deficiências de vitaminas, doenças respiratórias e cardiovasculares, e possibilitam um planejamento adequado dos cuidados e tratamentos nutricionais e de saúde. Como exemplos de métodos de avaliação do estado nutricional, nós temos o exame físico, pois o que comemos e bebemos influencia no aspecto da nossa pele, das unhas e do cabelo, assim como a alimentação também pode levar à dificuldade ou não de evacuar as fezes. Os exames laboratoriais ou de sangue também são métodos de avaliação do estado nutricional. Por meio desses exames, pode-se analisar, por exemplo, o colesterol e o triglicérides, ou triglicerídeos, e diagnosticar quando essas gorduras estão em excesso no sangue, pois também podem levar ao desenvolvimento de doenças. Só para lembrar, o colesterol e o triglicerídeos são gorduras produzidas pelo nosso organismo, mas que também são consumidas através dos alimentos. Existem dois tipos de colesterol: o colesterol bom, chamado HDL colesterol, e o colesterol ruim, o LDL colesterol. O colesterol ruim se deposita nas artérias, podendo levar ao entupimento, reduzindo o fluxo de sangue. Este colesterol está associado a um maior risco de doenças cardíacas. Só existe colesterol nos alimentos de origem animal, como as carnes, as vísceras, como o fígado, rins e coração, ovos, leite e derivados. O colesterol bom, o HDL colesterol, faz o contrário do LDL colesterol, atua limpando as artérias e promovendo a saúde. Mas cuidado! O HDL colesterol também não deve ser consumido em excesso. São fontes alimentares o azeite de oliva, peixes, óleo de girassol, abacate e oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas. Outro método que avalia o estado nutricional é a avaliação da ingestão alimentar, já que os alimentos também influenciam na saúde. Tanto para uma boa saúde, quando consumimos alimentos saudáveis e praticamos uma atividade física regularmente, como prejuízo à saúde, quando consumimos em excesso alimentos ricos em gordura e açúcares. O prejuízo à saúde se agrava quando não praticamos exercícios físicos regularmente. Por último, temos a antropometria. A antropometria nada mais é do que a medida das dimensões corporais, como o peso, a altura e a circunferência da cintura. Quando temos os valores de peso e altura, podemos calcular o índice de massa corporal, ou IMC. O IMC avalia como está o seu peso em relação à sua altura. Se você está com baixo peso ou magreza, se está com o peso adequado para a altura ou normalidade, ou ainda se está com excesso de peso para a altura, ou sobrepeso ou obesidade. Nesta figura, podemos visualizar o estado nutricional por meio do IMC, onde o baixo peso para a altura é caracterizado como magreza e o peso acima da normalidade é considerado como sobrepeso ou obesidade. Não é um bom sinal quando encontramos o peso fora da classificação de normalidade para a altura. Quando o IMC reflete um importante excesso de peso, devemos tomar cuidado, pois pode ser um sinal de risco para o desenvolvimento de obesidade e doenças associadas à obesidade, como a pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, entre outras. Por outro lado, se encontrarmos o peso muito abaixo da normalidade, podemos interpretar como carência, déficit nutricional ou ainda desnutrição. Mas como calcular o IMC? Precisamos dos valores de peso e altura para calcular o IMC. E aí podemos aplicar nesta fórmula, como neste exemplo, peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Esta altura deve ser em metros.
Mas o que significa este valor? Como saber se estou dentro ou fora da normalidade? Para saber o significado do valor do seu IMC, precisamos preencher esta tabela. Primeiro, encontre nesta coluna da esquerda o valor do seu IMC. Agora, nesta coluna horizontal de baixo, encontre a sua idade. Lembre-se que tem que ser a idade em anos e meses completos, como no exemplo. Agora, cruze as respectivas linhas. Onde o ponto cruzou, você deve acompanhar a curva até o lado direito da tabela e ver qual o intervalo do score Z que o seu valor está. Guarde este valor de intervalo e vamos à tabela de classificação. Nesta tabela, precisamos encontrar o significado para o valor encontrado na sua avaliação. E neste caso, o valor ficou entre o score -2 e +1. E isso significa peso adequado para a altura e idade, ou seja, dentro da normalidade, menor risco para o desenvolvimento de doenças. Agora avaliaremos a circunferência da cintura. Essa medida avalia a concentração de gordura na região abdominal, que, quando em excesso, indica tendência de risco aumentado para desenvolver doenças do coração, pressão alta, diabetes e até alguns tipos de cânceres, além de colesterol e triglicerídeos aumentados no sangue. Uma alimentação rica em alimentos gordurosos e açucarados, como hambúrgueres, sorvetes, doces, balas, biscoitos recheados, refrigerantes, aliada ao sedentarismo, favorece o acúmulo de gordura na região abdominal, na cintura. Isso aumenta a circunferência da cintura e aumenta também o risco para o desenvolvimento de doenças. É importante saber que indivíduos magros com o IMC dentro dos parâmetros de normalidade podem apresentar acúmulo elevado de gordura na cintura, e isso por si só já indica risco para doenças cardiovasculares. Para podermos avaliar este acúmulo de gordura através da circunferência da cintura, precisamos fazer um cálculo. Devemos dividir o valor da circunferência da cintura pelo valor da altura, como no exemplo. Precisamos agora classificar o que este valor significa. Se o valor for menor do que 0,5, significa normalidade, ou seja, o indivíduo avaliado não apresenta tendência de riscos para doenças cardiovasculares, pelo elevado acúmulo de gordura na região abdominal, pois não existe esse acúmulo de gordura na cintura. Porém, se o valor encontrado for maior do que 0,5, significa tendência para elevado acúmulo de gordura na região abdominal, e isso pode ser interpretado como tendência para obesidade central e maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Observe se seu IMC está dentro ou fora da normalidade. Se está fora da normalidade, está com déficit ou está com excesso? E sua circunferência da cintura, como está? Está dentro da normalidade ou está com excesso de gordura acumulado na cintura? E sua alimentação, como anda? Tem percebido que consome alimentos saudáveis ou prejudiciais à saúde? E a quantidade? Está exagerando ou se alimentando com moderação? Tente associar esses achados. Perceba que sua alimentação reflete seu IMC e sua circunferência da cintura. O que é possível fazer para mudar os hábitos e adequar seu peso? Procure a ajuda de um profissional caso sua situação não tenha sido muito favorável. Eu vou ficando por aqui e procurem sempre seguir uma alimentação adequada e modos de vida saudáveis, que com certeza terão uma vida longa e feliz. Bom, gente, então é isso, né? Várias informações úteis, né? Por que eu passei esse vídeo, né? Existem vários outros vídeos para serem passados, vocês conseguem ver e visualizar isso na própria trilha. Mas por que eu trouxe isso? Porque tem uma atividade lá que eu já postei, deixa eu postar, tela inteira. Tem uma atividade que eu postei para vocês que tem a ver com isso, né, com esse vídeo, de vocês estarem falando até para os seus pais, seus parentes aí na sua casa, e vocês vão estar calculando essas medidas, porque essas medidas são razões, e é um assunto de matemática, né, do nono ano que vocês estão aprendendo com o professor Eduardo.
Então, assim, nós estamos aprendendo algumas razões especiais, como quilômetros por hora, velocidade, aceleração, e uma delas é o cálculo do IMC, que é uma razão. É uma razão de quê? É uma razão que você calcula medindo o seu peso, dividido pela sua altura ao quadrado, tá? Lembre que a altura tem que ser multiplicada por ela mesma. Então, aí você vai mostrar, falar com o pai de vocês, né, com a família de vocês aí, dessa importância de estar se calculando esse MC da família. E aí você vai ter uma tabela aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vocês vão ter uma tabela lá que vocês vão estar medindo essa tabela com os pais de vocês. Vocês vão estar pedindo assim, olha, você está fora do perigo, não, você está dentro, então tem que ver a alimentação. E aí vocês lembram do vídeo que vocês acabaram de ver comigo, né, para estar falando com os seus familiares, né? A atividade é essa, está aí na tela. Deixa eu abrir ela mais aqui. Tá aqui a atividade atribuída, instrução. Aqui, ó. O primeiro passo dessa atividade é você consultar o quadro. Professor, Oi. Oi. vai ter a quantidade de pessoas que a gente vai ter que fazer essa tabela? Não precisa ser. Faça com 2 ou 3 pessoas. Não tem uma quantidade, não. Se for uma, faça. Porque, tipo, Oi. Pode eu só falar. moro com minha mãe, só tenho eu e minha mãe, Tranquilo. entendeu? Aí só se eu fizer. Faça dentro da sua possibilidade, não sai de casa. É só com quem está dentro da sua casa, tá? E faça o seu também, o próprio. Ok? Então, o primeiro passo dessa atividade é você consultar o quadro 1. O quadro 1 está lá no material, né? Está aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro ele de forma mais rápida. Depois eu mostro o quadro 1. Classificando o MC. Lá vai ter a tabela onde você vai mensurar, olha, você está na obesidade, você está abaixo, você está muito magro, enfim, né? Você dá o resultado na hora. Que está na página 5 da parte 1 da trilha 3. Então, agora calcule o MC, índice de massa corporal, de cada uma das pessoas de sua família. Consulte novamente o quadro e depois responda as perguntas. Aí vocês respondem essas perguntas. Alguém apresentou um grau de obesidade? Em caso positivo, o que você recomenda? Entendeu? De acordo com o vídeo que vocês assistiram. Alguém apresentou sobrepeso? Qual a orientação? Alguém apresentou magreza? Né? Agora, experimente você mesmo. Você calcule o seu IMC, tá? Escreva um relatório, aí eu quero que você escreva um relatório no final, tá? Entre 10 e 20 linhas, descrevendo os resultados e dando as indicações de como pode ser feito, de como você orientou aquela pessoa, certo? Então, é unindo a matemática, porque você está medindo, né, valores através de uma razão, que é o que a gente está aprendendo agora, mas também fazendo essa intervenção social, né, e falando um pouco sobre essa questão do IMC. O CC, que é a medida da cintura, a gente não vai fazer não, tá? Por mais que o vídeo tenha ensinado ali, mas essa é a atividade dessa semana. Eu só deixei uma, para vocês não ficarem com muita atividade, tá? Eu acho que eu vou querer agora também fazer somente uma, o tempo todo. Não vou fazer, talvez, 2 assim, de vez em quando. Então é isso, né? Essa é a atividade que a gente tem, tá? Então deixa eu voltar aqui para o trilha 3, parte 1, e a gente está aqui, ó. Então ele tem um trecho, ele fala do MC, né? O cálculo é simples, nada mais do que a razão entre a massa do seu corpo pelo quadrado da sua altura, tá? E aí ele traz alguns vídeos, né? Esses vídeos eu não vou ter como passar aqui, mas ele traz outras razões importantes, tá bom? E aí, que tal você responder, né? Como verificar se 2 retas são paralelas? Aqui, essa partezinha, gente, eu vou deixar para começar na próxima aula, tá? É muito pouco tempo para a gente verificar isso, né? E aí, aliás, eu vou dar tempo. Depois que eu descobrir que você não tem mais aula, a gente pode ir até 5 horas, tudo bem? 5 tá pouco, né? 6 horas da tarde. Professor, Ui. vai ter só uma aula? Não tem aula para mim. Depois de vocês tem aula para vocês? Depois de mim tem aula para vocês? Não. Não. Entendeu? Mas a minha aula é de 14 às 14h50. Entendeu? Entendi. Mas aí eu vou usar sempre um pouquinho a mais, entendeu? Vocês vão me suportar um pouquinho mais aí.
É só Beleza, para explicar beleza. uma coisa. É rapidinho. Pra mim não tem problema, não. Pra mim também não tem nenhum. Beleza, olha só. Então, assim, aqui ele fala, né, desse textozinho aqui, ele fala de uma produção de um mapa conceitual, mas eu não vou pedir isso para vocês, tá? Isso aí eu posso pedir em outro momento, esse mapa conceitual. Ele passa um vídeo de algumas habilidades, né? Que tal você responder agora, né? Como verificar se duas retas são paralelas? Você sabia que é possível formar ângulos entre duas retas? E é o que eu quero mostrar para vocês aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. A gente vai ter que fazer isso daí que o senhor acabou de mostrar, ou só a atividade de medir aí Só, o índice da não, massa corporal? só atividade do índice da massa corporal. Ok? Ok. Isso. Deixa eu ver se está compartilhando já. Vai compartilhar agora. Então, ele traz aqui uma informação, né? Como verificar se duas retas são paralelas? Né? Você sabia que é possível formar ângulos entre duas retas? Eu vou mostrar para vocês isso agora. Bom, duas retas paralelas são retas que mantêm a mesma distância, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou desenhar ela em verde. Eu desenhei duas retas que são paralelas. Elas mantêm a mesma distância, tá? Aí ele pergunta assim, no final, ele fala assim, você sabia que é possível formar ângulos entre duas retas paralelas cortadas por uma transversal? Então eu vou cortar essa reta por uma transversal. Cortei aqui agora, ó, de laranja. Deixa eu fazer uma reta melhor. Pronto. Isso representa duas retas verdes paralelas cortadas por uma reta transversal, que é a laranja. Quando você faz isso, essa reta laranja, ela intercepta a reta verde em dois pontos. Um é esse, deixa eu botar de preto aqui. Um é esse e outro é esse. Então, é esses dois pontos, tá vendo? Esses dois pontos, por sua vez, ele determina quatro regiões. Perceba. Olha uma região, ó. Essa é uma região, vou chamar a primeira região, segunda região, terceira região, quarta região. Perfeito? E aí embaixo a mesma coisa. Vou chamar de quinta região, sexta região, sétima região e oitava região. Então, essas duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinou 8 regiões. Deixa eu apagar essas regiões. Eu vou desenhar essa região de outro jeito. Eu vou desenhar assim, ó. Vou fazer isso. Eu acho que eu já vi isso, professor. Já, né? Sim, mas não me lembro muito bem. No livro do ano passado tem. Alguém? Professor, você tá mutado. Professor, o senhor está mutado. Pronto. Valeu. Então, olha só. Aquela segunda pergunta da trilha, que diz assim, ó. Você sabia que é possível formar ângulos entre duas retas paralelas cortadas por um transversal? Não só um ângulo, né?
vários ângulos, 8 ângulos. Então, tudo isso que eu desenhei em azul e preto são ângulos. Ok, galera? Então, o texto que está no link abaixo vai ajudá-la a compreender melhor a ideia de formação de ângulos. Deixa eu clicar nesse texto aqui para mostrar para vocês o que esse texto está dizendo. Aqui, ó. Pronto. Essa é a figura parecida com que eu acabei de desenhar, né? Tá vendo? O ângulo A1, o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. Gente, esses ângulos têm nomes, certo? Esses ângulos têm nomes. Esses ângulos que estão aqui no meio, vou desenhar cá na direita, tá? Vou indicar ele como amarelo. Todos esses ângulos aqui, ó, que estão no meio, eles são chamados de ângulos internos. Não ficou legal a cor, né? Todos esses ângulos que estão no meio... Não dá para enxergar com a cor amarela. Pronto, aqui, ó. Todos esses 4 ângulos que estão no Interno e meio externo. são ângulos internos. E esses aqui, ó, que estão lá de fora, são chamados de ângulos externos. Ok? Então, internos e externos. Só que esses ângulos têm outros nomes também. Além de interno e externo, eles podem ser chamados de colaterais ou alternos. Ó. Ó, tá vendo? Colaterais. Tá aí bem grandão na tela. Ou pode chamar de alternos. Certo? Ângulos alternos. Os colaterais é que estão no mesmo lado. Então, por exemplo, eu vou chamar agora aqui de A, B, C, D, E para a gente identificar, tá? Vou chamar de A, B, C, D, E, F, G e H. O ângulo que é B e G é chamado de colaterais. Internos ou externos? Externos. Externos. Então, pela lógica, o ângulo A e H são também colaterais externos. Tá? Vou botar aqui, é X. É X. Bom, os ângulos C e E são também colaterais, só que são na parte de dentro. Então, ele é interno. Assim como Interno. o D e o F. Eles também são colaterais e internos. Pronto, perfeito. Só que eu posso perguntar para você, quem são os ângulos A e G? Como é que eu chamo ele? Olhe para o A e olhe para o G. O A e o G, eles estão no mesmo lado? Não. Então, eles não são Um é colaterais. externo. Os Eles dois não os são dois são colaterais. externos. Os dois são externos. É externo. Só que eles não são colaterais porque eles não estão no mesmo lado. Eles são chamados de Então eles são alternos. de alterno. Isso. Eles são chamados de alternos. Como eles estão na parte de fora, eles são chamados de alternos externos. Ok? Me diga aí
Um Ok. par de ângulo alterno interno. FC. FC. Me diga outro. EID. EID. Alternos internos. Perfeito. Então, esse link aqui te dá esse estudo, né? Desses ângulos. Deixa eu voltar para lá, só para finalizar. A trilha. Então, né, mostrei um documento que vocês podem estar lendo. E aí, resolvendo o desafio, que ó o quadro aí, ó, que eu mostrei para vocês também. Depois que vocês fizeram a medida lá naquela atividade, e seus familiares, vocês vão para esse quadro. Então, se ele estiver entre esses valores, aí você vai classificá-lo. E aí, fazer a inferência, falar um pouco da alimentação, sobre aquele vídeo que vocês viram, e depois fazer um relatório. Isso aqui é a atividade de onde eu puxei. Tá? A trilha, coloca a mão na massa, só precisa fazer uma leitura, e aí eu vou ficar com essa trilha somente. A outra parte que está lá, ó, a trilha 3, segunda parte, eu vou puxar para a quinta semana, certo? Não deu tempo de fazer hoje. Beleza, galera? Beleza, beleza. Eu vou... presença. Eu tenho aqui o que... Deixa eu ver cá. Você não ia jogar. Você não ia jogar um jogo que a gente fez? Jogar um jogo que vocês fizeram. Você tinha comentado na última aula. O que vocês construíram, é isso? É. Da semana passada, né? Quem foi que criou um jogo? Eu fiz. Eliel, Rafael e Robert. Escolhe aí um aluno. Robert. Você mandou uma mensagem, eu não respondi. Foi, Robert, mas aí eu tentei lá e consegui. você mandou um Word. É no outro link, né? Eu fiz pelo Word, professor. Você usou o quê? Ah, você usou o Word Wall, não foi? Perfeito. Foi. Deixa eu abrir aqui. Para ficar maior. É para jogar, Robert. Intervenção social. Pode ser. Toque um par de telhas de cada vez para revelar se elas se correspondem. Dois ao cubo. Quanto é 2 ao cubo, gente? 12. 2 vezes 2 vezes 2. Isso, que 12. dá quanto? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2. 8. Então, vou procurar o 8 aqui. Não é. Vamos lá. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Não, professor. Não, é que você tem que procurar. Você tem que procurar a resposta também. Não, é isso. Você tem que procurar eu escolhi os dois. O correspondente. Então,
Quando você erra, você vira a carta de novo, não é assim no jogo? Você tem que achar os pares iguais, professor. Certo, beleza, olha só. Deixa eu fechar aqui. Não vai fechar, não. Ó, eu abri esse, beleza? 8 ao quadrado. Que dá 64. Então, eu vou procurar um outro que dá 64. Deixa eu ver se é esse. Não é Ah, esse. entendi. O próprio programa fecha. Entendeu? Mas eu tenho que gravar, Robert, onde eu abri o 8 ao quadrado, que eu já sei. Onde eu abri o 2 ao cubo. Entendeu? Para eu já Uhum. lembrar. Por exemplo, se eu vou abrir esse aqui agora. É 2 quinta oitava. Né? 2 quinta oitava. Então tem que ver se é esse aqui. Não. Aqui é 4 quintos. Deixa eu abrir esse. 4 quintos. Então, eu esqueci, gente. Qual foi? Me ajuda aí. 4 quintos. Foi. Foi esse aqui, ó. Né? Não, Foi esse, né? não foi. Aí. Robert. Foi Robert, não foi que fez? Foi. Belo jogo, Foi. cara. Belo jogo. 4 a Pelo quinto. amor. 4 quintos eu sei onde é. Ah, perdi. E assim por diante. Então eu vou abrindo. Não. 9 elevado a 9. Não. Rapaz, você fez muito, cara. Eu 2 fiz elevado. 10 pares. É, 10 pares. Mas tá ótimo. Tá ótimo o seu jogo. E a gente vai tentando. E eu tenho que lembrar onde foi. Aí, eu já achei outro. Ainda no lado tem o número lá, a contagem, Uhum. quando você Eu tá achei, demorando. eu achei que ia É. ser. Eu achei que ia ser. Ia achar o valor que você tinha que resolver e o resultado. Não, aí o cara que tem que falar. Não, pode ser assim, ó. Ó, Robert, uma outra. Para ficar melhor ainda esse jogo, já tá bom. Para ficar melhor ainda esse jogo, é você fazer assim, ó. Você podia botar 7 a sexta, por exemplo, assim. Vou pegar outra aqui. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Aí o outro que você colocaria 64, entendeu? É, isso que eu tava falando. É isso, ali é onde Ah, uma fica isso aí, aqui. Entendi. entendeu? Ficaria melhor, porque tanto ele observa a potência, quanto ele faz e resolve essa potência, entendeu? Já vi aqui o seu jogo, parabéns, entendeu? Tá de parabéns mesmo. Deixa eu tentar. Posso ver outro? Não é meu. Vocês gostaram do site? Bem prático. Bem prático, né? E você percebeu É que legal. é legal. Quando o jogo que você faz nesse site, você só escolhe outro modelo e o próprio site modifica para o próximo jogo. Não precisa você criar de novo. Entendeu, Robert? Você não criou essas perguntas 2 ao Uhum. quadrado, 2 a 4. É só você mudar o jogo que ele te dá um outro jogo, mas com as mesmas perguntas. Vamos ver o de Eliel. Potenciação, notação científica. Um quiz de múltipla escolha com a contagem de tempo, linhas da vida de uma rodada de bola. A vida tá ilimitada. O quê? Tem vida ilimitada. Notação científica, 150 milhões. 1,53678. 1,5 a oitava. Gente, eu errei. O senhor botou expoente de 10, professor. Peraí. Base 3. Expoente menos 3 é igual a. Base 3.
1 sobre 27. O tempo tá muito curto, não, Ariel? 30 segundos. Deixa eu tirar. Você fez o teste? Fiz. Como se resolve a multiplicação da potência de mesma base? A base expande. Era pra ser 1 minuto. Pois é. Aqui. Não, estamos expoentes. Isso mesmo. Era para ser. Porque a letrinha tá pequenininha, né? É. Mas gostei, você botou tempo. Por que você não botou tempo no seu, Robert? Não, eu tentei colocar, só que ele não foi. Eu botei lá para ter pelo menos 2 minutos para a pessoa conseguir responder, mas acabou indo infinitamente. Entendi. Ali é bom você. Ainda tem questão de bônus, né? Mas enfim, gostei desse também. Muito bom, Eliel. Parabéns, Eliel. Parabéns, Robert. Posso ver o outro? Sem necessidade, professor. Rafael, Hã? é o último. Não precisa, não. É o Por que não último, precisa? Rafael. É um negócio vergonhoso, precisa ver, não. Me senti humilhado vendo os jogos junto com os meus colegas. Essa de Rafael. E Ô, não. Rafael, não tem nada não, pô. A gente Meu cresce Deus com do isso. céu. Mas o que você fez foi no World Wall também? Foi uma espécie de Pronto. roleta. Só que não funcionou como eu queria. Tá, então assim, da próxima vez você já Peraí, melhora ele. tem a regra lá embaixo, ele colocou a regra pra você entender como é que vai funcionar o jogo no Não comentário. precisa ler a regra, não. Eu explico aqui. Tá, O senhor gira a roleta aí. certo. É algo que Tirei. conta mais com a sorte, né? Tirei a roleta. Tirei 81. Vixe, passa. Tem que Não, cair uma aí você potência. quer que eu represente quanto é isso em Pode. potência? Sim, pode ser tanto assim quanto ao contrário. No caso, pegando a Pronto. potência e dando o resultado. Pode ser 9 ao quadrado. Sim, é como tem 9 ao quadrado aí embaixo. Aí o senhor gira até cair 9 ao quadrado. Ah, É entendi. algo complicado, que não funcionou É. como eu queria. Agora como é que volta aqui? Resume. Agora o senhor elimina ali embaixo. Eu não eliminei. Vixe, Você aí deu Deixa eu gira. ver. resumo. Tinha que eliminar, peraí. Deixa eu ver de novo. 4 ao quadrado. Pronto, eu vou eliminar. Aí gira até cair no resultado de 4 ao quadrado. Nossa, isso aqui vai dar. Pra que eu vou tirar uma eternidade, gente? Não funcionou como eu queria. Ele vai ter que se lembrar. É, Foi um negócio bem embaralhado. mas assim, você pode melhorar isso depois, na próxima vez, numa outra. Mas Ok, valeu a ok. atenção, Rafael. Viu? Obrigado. Viu? E os outros que estão aqui, que tinham 17, agora só tem 11. Cadê? Vocês não mandaram o jogo, não? Não criaram o jogo, não? Sentiram dificuldade? Por que não perguntaram? Só 3 pessoas até agora. Mas, gente, valeu mesmo. Vocês estão de parabéns. Por mais que o Rafael achou que o jogo dele bugou um pouco, né? Ficou um pouco extenso. Assim como o de Robert, também eu achei que ficou muita plaquinha, né? E ele podia melhorar no sentido de colocar o resultado, e não repetir a mesma potência, entendeu? Ficaria legal. E o de Eliel, Pouco tempo. por pouco tempo. Achei que ficou pouco tempo. Toda vez que vocês fazem jogos, vocês testam o jogo, né? E aí você vê se ficou legal, entendeu? Aí você vai, aumenta e diminui o tempo.
Mas, parabéns aí. Como eu já olhei todos os três, vou devolver aqui. Devolver a atividade de vocês. Devolver no sentido corrigida, tá? Então, eu espero agora, ó, os outros. Por favor. Beleza, galera? Então, obrigado aí pela participação de vocês. Foi bom ver os jogos. Depois eu vou querer que vocês façam um mapa conceitual. Ali pede uma atividade, entendeu? Eu vou deixar isso na próxima semana. O mapa conceitual, você usa um aplicativo chamado Canva. Muito interessante. O mapa conceitual, na verdade, é um resumo do assunto, do conteúdo. São as melhores partes do conteúdo colocados em um folder. Entendeu? Onde o aluno só olha para aquela cartolina pequenininha e ele só tem lá as partezinhas mais importantes do assunto. Beleza? Então, bom estudo para vocês. E eu vou ver aqui as dúvidas, né, e responder essas questões que vocês fizeram aqui. Tchau, tchau, galera. Professor, Falou, professor. Oi, pode falar. uma dúvida. Como é que eu faço esse jogo? Quem que tá perguntando? Jonathan. Ô, Jonathan, você entra no site, no WordWall, cria um login, mas vamos ver. Eliel, Robert e Rafael, alguém em conta aí? Como foi? Passo. Você entrou lá no site, fez uma conta, botou seu e-mail de nova. Pode entrar com o meio do particular mesmo. Pode ser também. E aí, depois da conta, você vai lá criar jogos, né, Léo? Aí escolhe as opções de jogos que você pode criar. Roleta, telha, roda. No Google Classroom? Não. WordWall. Procura no Google. WordWall. Beleza. WordWall. Tá aí no chat. Você digita no Google WordWall, entra no site, na plataforma, faz um login com seu e-mail particular ou do Enova. E aí você vai buscar tudo lá dentro. Se tiver tudo em inglês, traduz para português. Beleza, valeu. Beleza? Faça um jogo, tá? Faça um jogo melhor do que os três, viu? Melhor do que os três apresentados aqui agora. Já Beleza. são melhores. Eles já são bons. Façam melhor ainda. Galera, Beleza. boa tarde para vocês aí. Igualmente. Boa tarde. Falou.